boa noite, a paz de Deus a todos os irmãos. Cá estamos novamente para louvarmos a Deus juntos. Tenho estado a pensar muito acerca da vinda de Jesus e da esperança que temos de um dia morarmos com Ele no céu. Deus trouxe ao meu coração alguns cânticos que os irmãos mais antigos conhecem e que eu gostava de partilhar convosco. Vamos começar por louvar a Deus com o hino número 48 dos nossos cenários, amém? Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei. Convido os irmãos a louvarmos a Deus juntos, mesmo nas vossas casas, e a podermos tirar este tempo para estarmos com Deus agora, neste momento. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e um clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos e unidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso veio o dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Não somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Pai, nesta noite nós queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer-te, ó Senhor. Queremos agradecer-te, ó Deus, esta esperança que nós temos de um dia irmos estar contigo no céu, ó Pai, e oramos para que nos ajudes, ó Senhor, a mantermos-nos fiéis em nome de Jesus, ó Senhor, e a honrarmos o Teu nome com tudo aquilo que há em nós. Clamamos a Ti, ó Deus, para que nesta noite também venhas falar aos nossos corações através da Tua palavra, através dos cânticos. Oramos para que a Tua presença encha cada casa, cada coração nesta hora, em nome de Jesus. E clamamos a Ti, ó Deus, também pela ação do Teu Espírito, ó Senhor, neste regresso que nós estamos a tentar, ó Deus, e a programar, ó Senhor, para que a Igreja possa estar junta, ó Deus, novamente. Nós clamamos pela Tua sabedoria, pela Tua graça, no nome de Jesus. Oramos, ó Senhor, para que continues a estender a Tua mão sobre a irmã Belina, sobre o Marcos, ó Deus. E também te rogamos, ó Deus, para que nesta hora possas consolar os corações da família, ó Senhor, da irmã Maria Seixa, e no nome de Jesus, ó Deus, eles possam sentir a ação do Teu Espírito, ó Deus, e a Tua graça, ó Senhor, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que a nossa irmã, ó Deus, já está com Jesus e
nós em breve também estaremos juntos, ó Senhor. Então nós oramos em nome de Jesus, consola os corações e, como diz a Tua palavra, lembramos-nos uns aos outros e consolamos-nos uns aos outros com estas palavras, ó Pai. No nome de Jesus, fica connosco nesta noite. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus ainda está falando a cada coração para se preparar, porque no dia glorioso muitos vão subir e muitos vão ficar, porque no dia glorioso muitos vão subir e muitos vão ficar. Jesus ainda está falando a cada coração para se preparar, porque no dia glorioso muitos vão subir e muitos vão ficar, porque no dia glorioso muitos vão subir e muitos vão ficar. Não somos daqui, nós não somos daqui. Vamos subir para gozarmos ali. Não somos daqui, nós não somos daqui. Vamos subir para gozarmos ali. Como já cantámos nesta noite, há pouco no hino, é importante nós estarmos preparados e mantermos-nos fiéis, não é? Para podermos gozar esta esperança, esta glória que daqui a pouco iremos falar também. Então não chega apenas a expectativa de irmos estar lá, não é? Mas é preciso ter os olhos postos em Jesus. Não é? É isso que diz este cântico que costumávamos cantar há muitos anos atrás e que os irmãos ainda se lembrarão bem, que diz: somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Convido os irmãos a cantarmos mais uma vez e cantem comigo este desejo de seguirmos a Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor,
e não olhar atrás. Jesus ainda está falando a cada coração para se preparar, porque no dia glorioso muitos vão subir e muitos vão ficar, porque no dia glorioso muitos vão subir e muitos vão ficar. Não somos daqui, nós não somos daqui, vamos subir para gozarmos ali. Não somos daqui, nós não somos daqui, vamos subir para gozarmos ali. Aleluia, glória a Deus. Então eu convido os irmãos nesta noite a podermos abrir a palavra de Deus e a meditarmos juntos no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. E vamos ler a partir do verso 1 até ao verso 14. Capítulo 22 de São Mateus, versículo 1 até ao verso 14. A palavra de Deus diz-nos assim. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Os meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou que ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ainda há pouco tempo nós falámos acerca deste texto, há pouco tempo, é subjetivo, talvez para aí há uns 4 ou 5 meses, falámos acerca deste texto do Evangelho de Mateus, desta parábola, digamos assim, mas nesta noite eu usei o texto como base, mas vamos focar a nossa atenção num outro assunto, que é as bodas do Cordeiro. Continuamos o nosso assunto de escatologia e vamos falar acerca das bodas do Cordeiro. Dizer aos irmãos que, após galardoar os seus servos fiéis no tribunal de Cristo, como nós vimos a última vez, Jesus vai conduzir a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor, não é? E vamos estudar este evento hoje, vamos pensar um bocadinho acerca disto, vamos ver que todos os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, todas as pessoas que deram lugar a Deus e que olharam para Jesus, estarão sob os olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins, a gozar este tempo, este evento que será as bodas do Cordeiro, não é? Será um encontro glorioso entre Cristo e a sua igreja. Muitas vezes nós na televisão vemos aqueles que são chamados os casamentos do século, não é? Casamentos da realeza, por exemplo, e este será o verdadeiro casamento, não é? De todos os tempos. Jesus
previu este acontecimento, né? E disse ele: e eu vos destino o reino como o meu pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registar o anúncio deste grande acontecimento que vai marcar a união entre Cristo e a sua igreja. Quem é que pode participar nas bodas do Cordeiro? Todos os salvos, de todos os tempos, todas as pessoas que morreram a crer em Jesus, ou que ainda hoje vivem e creem em Jesus, ou que ainda vão nascer e vão crer em Jesus. São as pessoas que farão parte deste acontecimento e que estarão nas bodas do Cordeiro. Quem ficará de fora? Quem ficará de fora são aqueles que não se mantiveram fiéis ou puros. A palavra de Deus é específica em Apocalipse, no capítulo 12, no capítulo 22, versículos 12 a 15, um texto bem conhecido de todos nós, diz que não vão poder participar das bodas do Cordeiro os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. A palavra cães provavelmente aqui é vista à luz de Filipenses capítulo 3, versículo 2, com o mesmo sentido de maus obreiros, aqueles que matam, dispersam as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Em relação à prostituição, refere-se a todo o tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo, não é? E estabeleceu leis que são imutáveis, e na Bíblia nós temos esses preceitos e devemos seguir esses princípios. Então o abster-se da prostituição implica abster-se de tudo aquilo que seja relação sexual ilícita, não é? A Bíblia descreve muitos casamentos ao longo da história, e o próprio Deus celebrou o primeiro de todos os casamentos entre Adão e Eva. E dentro de alguns casamentos célebres que nós podemos destacar, o casamento de Jacó e Lia, o casamento de Ruth e de Boaz, o casamento de Acabe e de Jezabel. Também, com certeza que será o primeiro casamento que vem à mente dos irmãos quando pensamos acerca disto, as bodas de Caná, não é? O casamento onde Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho. Mas, no entanto, o casamento mais maravilhoso de todos ainda está por vir, não é? E que João descreveu, Deus mostrou-lhe numa visão e João descreveu isto, não é? A palavra de Deus diz-nos em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então o anfitrião deste casamento será Deus, será o Pai, não é? E ele é descrito como estando a preparar a cerimónia para os servos e a chamar os convidados, como lemos agora, como encontramos também em Lucas no capítulo 14, versículos 16 a 23. O noivo é Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. E em João, no capítulo 3, versículos 27 a 30, nós vemos João Batista a referir-se a Jesus como o esposo, e a si mesmo como sendo o amigo do esposo. Em Lucas 5, 32 a 35, nós vemos Jesus numa alusão à sua morte a dizer: dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então nós vemos aqui Jesus como o esposo, não é? As bodas do Cordeiro será isto, será a consumação da união mística entre Cristo e a Igreja. Será uma celebração tão elevada que não encontrará precedente no tempo. Nunca houve nada assim, não há termo de comparação, e é difícil nós podermos pensar acerca de como será, tirando das poucas descrições que a Bíblia nos faz, é difícil nós pensarmos como será, não é? Nas bodas do Cordeiro a Igreja irá tomar posse de toda a sua herança como noiva de Cristo, e será um acontecimento único na história, não é? E uma demonstração tremenda do amor de Deus. Neste texto específico que nós lemos e que tem o seu paralelo em Lucas no capítulo 14, nós encontramos a ideia de que terá sido feito um convite ao povo de Israel, não é? Na parábola das bodas nós percebemos isto. Jesus quis antecipar o que é que aconteceria se não estivéssemos preparados para entrar nos céus. E no texto de Mateus 22, 1 a 14, vê-se que um certo rei, não é, celebrou as bodas do filho, e este rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo nos céus para as bodas,
e num primeiro momento o rei manda chamar convidados para as bodas e estes convidados não quiseram vir. E é aqui uma alusão direta à nação de Israel. Refere-se aos judeus, que durante séculos não quiseram ouvir os profetas que lhes transmitiram a palavra de Deus e convidando-os a viverem para Deus, mas eles não aceitaram, não é? E atualmente muitos também não dão ouvidos. Portanto, numa primeira fase, olhamos para este texto pensando acerca do povo de Israel como a nação que rejeitou como um todo, não é? Rejeitou o amor de Deus e por isso viveram as consequências que viveram, nós já vamos ver. Mas hoje também aplicamos isto a todas as pessoas que rejeitam Cristo. Estão aqui inseridas neste grupo todas as pessoas que rejeitam Cristo e que não estão preocupadas, não é, com esta advertência. No caso dos judeus especificamente, eles viveram tragédia por causa dessa rejeição, não é? Têm vindo a sofrer ao longo dos tempos, sofreram com o cativeiro assírio e babilónico, onde amargaram por causa da sua desobediência. Depois temos em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos sob o comando do general Tito e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações até há bem pouco tempo atrás. Hoje Israel continua como um todo a não reconhecer que Jesus é o Messias. No entanto, há um remanescente que será salvo. A Bíblia fala sempre acerca deste remanescente, mas veja as consequências horríveis que a nação de Israel tem sofrido como nação por causa da sua rejeição em relação ao noivo. No entanto, o rei convida a todos, e na parábola das bodas isto está certinho, não é clarinho como a água. O rei envia um convite a todos os que pertencem ao seu reino, e porém os súbditos dele não quiseram comparecer às bodas. Estes que tiveram a liberdade de rejeitarem o convite refere-se a Israel. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos os que rejeitarem o convite de Jesus, judeus e gentios, serão excluídos eternamente da presença e da comunhão de Deus. Então essa rejeição terá consequências terríveis para nós. Se rejeitarmos este convite que Deus ainda hoje continua a fazer-nos para as bodas e que implica o aceitar deste convite, implica aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aceitar a obra sacrificial de Jesus na cruz do Calvário como sendo a única solução que temos para a nossa vida, para o perdão dos nossos pecados e para o nosso relacionamento poder ser reatado, o nosso relacionamento com Deus, e a partir daí vivermos uma vida que lhe agrada, uma vida para Ele, em que procuramos viver em conformidade com a sua palavra, e esta é a forma que nós temos de podermos assegurar que aceitamos esse convite para as bodas e que um dia estaremos lá, não é? Quem é a noiva do Cordeiro, não é? Pensar um bocadinho acerca disto, já sabemos, já mencionámos algumas coisas, mas pensar um pouco mais acerca disto, não é? Sentados à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento vão se juntar aos fiéis da igreja num só grupo para sentar-se à mesa do rei. A palavra de Deus diz-nos: e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 29. Será a consagração gloriosa de todos os salvos, de todas as eras, que venceram lutas, obstáculos, barreiras, que se mantiveram limpos e puros. O que vencer, como já estudámos, não é? Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos, aliás. Então, as pessoas que compõem este grupo que estará nas bodas do Cordeiro são pessoas salvas de todas as eras, portanto, a Igreja e também as pessoas da antiga aliança, não é? Todos eles com fé em Jesus e com expectativa em Jesus e com esperança em Jesus. Pensamos em algumas características, não é, da noiva do Cordeiro. É fiel, não é? Uma das características, mesmo a enfrentar circunstâncias difíceis e duras como esta que estamos a enfrentar agora e que não podemos estar reunidos, não é? Outros têm enfrentado ao longo da história situações muito mais graves, muito mais complicadas,
a igreja como um todo, no entanto, mantêm a sua fidelidade. Mantêm a sua fidelidade. Então, uma das características da noiva, deste corpo, não é, que estará presente nas bodas do Cordeiro, é a fidelidade. Também é santo, esta noiva. Só pode ser igreja quem é santo, quem vive em santidade, em santificação. A noiva não dá lugar ao mundo também. Vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, não nos identificamos com o mundo. E procuramos ficar de certa forma afastados. Numa medida nós temos que ser proativos e temos que ser pessoas que querem abençoar outros e que estão presentes e que estão envolvidas, mas por outro lado temos uma consciência de que não somos daqui, como cantámos, e estamos afastados, separados. É isto que significa santificação, separados, não é? Do mundo e daquilo que o mundo oferece. Esta separação é muito importante. Deixe-me aqui abrir um parênteses para dizer aos irmãos que irei trazer mais informação acerca disto, porque acredito que é mesmo muito importante, fundamental neste tempo. Este artigo da Visão, não é, que saiu ontem e que falava de algumas pessoas, falava do movimento evangélico como um todo envolvido com o Chega, com o partido Chega, mas que nós percebemos que isso não é verdade. São pessoas individuais que apoiam este partido, e gostava de dizer aos irmãos que nós devemos ter muito cuidado em manter esta separação, até para a nossa proteção, não é? É verdade que nós não nos identificamos com a linha ateísta, não nos identificamos com a linha anti-Deus, não nos identificamos com a linha defensora de coisas que a Bíblia considera pecado e que nós abominamos e não pactuamos com elas, mas também é verdade que não pactuamos com linhas de extrema direita que defendem o ódio, que defendem a exclusão, que defendem o apontar o dedo como culpa da sociedade estar como está, a este ou àquele grupo ou àquela classe. Nós não nos identificamos com isto e não acreditamos nisto, porque Jesus sempre revelou o seu amor, Jesus sempre foi inclusivo na sua abordagem, e ainda que Jesus denunciou o pecado, ele amava as pessoas, e nós queremos denunciar o pecado, mas queremos amar as pessoas, e em tempo algum devemos pactuar com ideias que excluem pessoas, mas devemos sim defender ideias que incluem as pessoas e que demonstram o amor de Deus pelas pessoas. Então, cuidado com a maneira como nos envolvemos. O crente deve ter cuidado com a maneira como se envolve com o mundo, porque nós não somos daqui. Temos que ser proativos, mas não somos daqui. A nossa vida não é aqui. E então que Deus nos ajude a podermos ter isto em conta e a podermos viver separados, a não dar lugar ao mundo. Esta noiva espera pelo noivo, a igreja aguarda com ansiedade, não é? O dia em que Jesus virá buscar a sua igreja e em que vamos nos encontrar com Ele. Esta noiva adora a Deus. Como igreja do Senhor, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E quando nos reunimos como igreja, devemos ter a consciência de que o mais importante é a adoração a Deus. E devemos fazer isso não para ser vistos por alguém, mas porque amamos a Deus e porque Ele é o nosso foco e a pessoa mais importante da nossa vida. A noiva proclama a mensagem do noivo também. Em todo o tempo nós procuramos levar às pessoas esta mensagem de amor, que Jesus ama, deseja salvar, mas que esse amor é um amor que transforma, é um amor que liberta, é um amor que muda a tua maneira de viver, em que tu não mais tens que viver escravizado. E a todos aqueles que estão cansados de viver escravizados pelo pecado, que lutam no seu dia-a-dia, a igreja quer dizer, Deus está-te a dizer, a palavra de Deus diz, eu estou-te a dizer nesta noite, em nome de Jesus, que tu podes ser liberto, tu podes viver uma vida de liberdade, cheia do amor de Deus, porque Deus não quer que vivas assim, Ele pode-te libertar. Então, quando nós pensamos nesta revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar esta vida de santidade, vale a pena viver desta forma, vale a pena procurarmos viver dentro dos padrões que a Bíblia ensina, para que um dia possamos estar
juntos nas bodas do Cordeiro. Esta ideia, as bodas, será um evento, um acontecimento extraordinário. Será alguma coisa que é o culminar. Não sei se os irmãos conseguem entender, é assim, Deus preparou um plano ao longo da história, milhares de anos, cujo propósito final, o objetivo final é este acontecimento, em que nós finalmente estaremos reunidos com o nosso Jesus. E tudo na história, tudo aquilo que Deus planeou, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus fez na história da humanidade, tudo aquilo que Deus fez na tua vida, na história da tua vida, tem um propósito, é que um dia nós possamos chegar a este lugar, a este acontecimento e estarmos reunidos com o nosso Jesus. Eu quero estar lá, espero que os irmãos também queiram estar lá, que Deus possa abençoar-vos, que Deus possa dar o resto de uma boa noite a todos. Voltaremos a ver-nos no domingo às 10 da manhã. Que Deus vos abençoe.